De cara eu peço licença para iniciar esse vídeo usando algumas palavras ditas pelo ex-general e imperador francês Napoleão Bonaparte. Um líder é um vendedor de esperança. As 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023 chegaram ao fim e, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que foi um campeonato incrível por todos os fatos que aconteceram e da forma como aconteceram. Mas é como dizem, a jornada é tão importante quanto o destino, e durante esse vídeo vamos rever a fantástica jornada que culminou com o destino que é o mais frequente da história do Campeonato Brasileiro: Palmeiras campeão. Meu nome é Diego Silveira e aqui a gente fala de futebol para quem ama futebol. E no Brasil, nenhuma torcida tem mais motivos para amar futebol recentemente do que a torcida do Palmeiras. Portanto, se você é torcedor do Verdão, assiste até o final, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para chegar a mais torcedores. E se você não torce pro Palmeiras, deixa seu like também, cola com a gente porque aqui sai conteúdo sobre todos os times. Vamos pro vídeo. Uma certeza sobre o início do campeonato. O Palmeiras era um dos favoritos, mesmo tendo perdido peças importantes em relação à campanha de 2022, como Danilo e Scarpa. Mas o Campeonato Brasileiro nunca é um mar de rosas. Para ser campeão brasileiro é necessário foco, um elenco comprometido e paciência com os momentos de adversidade. E como vamos notar claramente nessa campanha, o Palmeiras tem todas essas características de sobra. E o Palmeiras tem sobretudo um verdadeiro líder na beira de campo, com uma força mental incrível e uma fome de títulos que faz desse grupo um dos mais vencedores de todos os tempos no Brasil. O jogo de estreia foi contra o Cuiabá no Allianz, e logo aos 5 minutos de jogo, Dudu recebe na área e cruza para Endrick marcar o primeiro gol do Palmeiras no campeonato. O Cuiabá ainda chega ao empate no final do primeiro tempo com Ranieri, mas o Palmeiras se reorganiza e busca o gol da vitória com Flaco Lopes. Como todo jogo vale 3 pontos e o Palmeiras conhece bem os caminhos das conquistas, vencer a primeira partida era um importante cartão de visitas para os adversários saberem que o Palmeiras estava na briga para revalidar o título. Nas partidas seguintes, um futebol equilibrado e eficiente traz relativa tranquilidade para o Palmeiras, com o crescimento do desempenho do meio de campo composto principalmente por Veiga, Arthur e Zé Rafael. Mesmo após mais de 3 anos, o esquema rápido e vertical de Abel segue extremamente letal e os resultados vêm de forma contundente. Um empate no Rio de Janeiro contra o Vasco e vitórias por 2-1 contra o Corinthians, 5-0 contra o Goiás fora de casa e uma surra de 4-1 sobre o Grêmio no Allianz. E aqui eu chamo a atenção para como esse campeonato é cheio de nuances e detalhes. Nessas 3 vitórias, o Palmeiras fez 11 gols e tomou 2, são 9 de saldo, e esse saldo seria fundamental para o futuro. A partir da 6ª rodada, com o time jogando a Libertadores e a Copa do Brasil, o Palmeiras começou a sentir o desgaste e o elenco curto. Em 13 de maio, numa jornada tecnicamente abaixo, os comandados de Abel empataram em 1-1 contra o duríssimo Bragantino. Arthur marcou para o Verdão numa das jogadas ensaiadas de escanteio e Capixaba empatou o jogo num golaço de fora da área. O empate não permitiu ao Palmeiras assumir a ponta e o Botafogo se firmou como líder da competição. Ali, o Botafogo começava a desgarrar dos outros times e abriu uma considerável vantagem de pontos. Nos jogos seguintes, o calendário apertado e as frequentes viagens pesaram ainda mais. O Palmeiras acabou empatando sem gols contra o limitado time do Santos na Vila pela 7ª rodada e na sequência foi a Belo Horizonte enfrentar outro favorito ao título, o Atlético Mineiro. Rony até marcou um golaço de bicicleta, mas estava impedido. Ainda no primeiro tempo, Pavon abriu o placar para o Galo, mas Dudu empatou o jogo dando números finais à partida. Já pela 9ª rodada, o Palmeiras voltou a vencer, batendo o Curitiba em casa por 3-1 e emendou logo outra vitória na sequência, dessa vez contra o São Paulo no Morumbi, por 2-0, com um golaço de Gabriel Menino e um gol de Endrick. Mesmo cansado e oscilando, naquele momento o Palmeiras estava fazendo seu dever de casa, se mantendo regular enquanto disputava outras competições. O time era o vice-líder, com 2 pontos a menos que o líder Botafogo e 3 a mais que o terceiro colocado Flamengo. Mas o futebol brasileiro não admite relaxamentos. Sequer um momento de paz pode ser concedido enquanto existe disputa. E num aparente momento de paz, a turbulência começou. Décima primeira rodada, 1-0 Bahia na Fonte Nova com gol de Tassiano nos acréscimos. O Palmeiras perdia a invencibilidade num descuido e sentiu um duro golpe. Sem tempo para juntar os cacos, o Verdão teria que enfrentar o líder Botafogo na sequência e em seguida jogar pela Libertadores. E as coisas não foram bem. Em pleno Allianz, Tiquinho Soares marca no primeiro tempo e o Palmeiras não tem forças para buscar o resultado. O Palmeiras caía para a 4ª posição e o Botafogo abria 8 pontos de vantagem para o Verdão. Na sequência, mais pontos perdidos. Empate com o Atlético Paranaense no Paraná, empate com o Flamengo em casa e outro empate com o Internacional em Porto Alegre. No meio dessa sequência, o time ainda foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Ao final da 15ª rodada, o Palmeiras já estava 14 pontos atrás do Botafogo. A torcida já protestava pela falta de reforço e pela eliminação precoce na Copa. Aparentemente, restava apenas o foco na Libertadores para salvar a temporada. Perto do fim do primeiro turno, o Palmeiras volta a vencer no momento adverso. Bate o Fortaleza em casa e o América Mineiro fora. Vitórias praticamente obrigatórias para um time como o Palmeiras.
mas uma nova derrota, dessa vez contra o Fluminense, esfria os ânimos do time. Fechando o primeiro turno, o Palmeiras ainda venceu o Cruzeiro no Allianz com um gol de Flaco Lopes nos acréscimos. Com os concorrentes oscilando, o Palmeiras recuperou a vice-liderança, mas ao final do primeiro turno o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem. Reconquistar o título era quase impossível, mas o Palmeiras conhece como ninguém o caminho das pedras para o título e parece que se esqueceram de ensinar a um certo técnico português de temperamento forte o significado da palavra impossível. Ainda tínhamos o segundo turno inteiro e o Botafogo era o grande favorito, mas para ser campeão ele precisaria querer o título mais que o Palmeiras. Animado por ter batido o Cruzeiro, Abel traça seu plano para o segundo turno: focar nos jogos seguintes, buscar a Libertadores e esperar que o líder Botafogo não suporte a pressão. Assim sendo, a segunda metade do campeonato começa com uma boa vitória sobre o Cuiabá. Em seguida, o Palmeiras vence o Vasco em casa com um belo gol de falta de Rafael Veiga, mas o resultado não veio sem a grande perda. Dudu, o craque do time, que vinha fazendo um bom campeonato, rompeu os ligamentos e não pode mais jogar em 2023. O Palmeiras perdia um dos seus jogadores mais importantes no momento chave da temporada. Assimilando a perda de Dudu, Abel reinventa o time e segue em frente. O Palmeiras empata com o Corinthians e vence o Goiás em casa, já pela 23ª rodada. E ali o Botafogo começava a oscilar e mostrar certa instabilidade emocional. A diferença é que um dia fora de 14 pontos era de 7 e o Palmeiras passou a pensar que era sim possível chegar. Mas antes o Verdão tinha um Boca pela semifinal da Libertadores. Só mais 2 jogos e a América estaria logo ali ao alcance. Mas num campeonato tão duro e com intensa pressão, a menor falta de concentração era duramente castigada. Pela 24ª rodada, derrota para o Grêmio com gol de João Pedro. Na sequência, um verdadeiro filme de terror. Derrota para o Bragantino por 2-1 em Bragança e derrotas para Santos por 2-1 e Atlético Mineiro por 2-0, ambas em casa. E para completar, no meio de tudo isso, a eliminação pela Libertadores. Após a 27ª rodada, o Palmeiras voltou a estar 14 pontos atrás do Botafogo e caiu para a 6ª colocação no campeonato. Naquele momento, parecia que a temporada do Palmeiras tinha acabado. A imprensa dizia, a diretoria justificava e a torcida cobrava. Mas Abel, ele não. Ele nunca acreditou que realmente tinha acabado. Mas ele disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão. Sim, ele disse. E o Botafogo tinha os pontos, o artilheiro, a liderança e as estatísticas. Mas não tinha Abel. Focado em melhorar os processos, o Palmeiras venceu o Curitiba fora de casa, esmagou o São Paulo por 5-0 no Allianz e bateu o Bahia por 1-0. E finalmente chegava a hora de enfrentar o Botafogo. Era a hora do tudo ou nada. O Botafogo entrou em campo disposto a acabar ali o campeonato. Pressão total contra o Palmeiras. Eduardo abriu o placar aos 20 do primeiro tempo, Tietê fez o segundo aos 29 e Júnior Santos fez o terceiro aos 35 num contra-ataque de Almanac. E pelo que era a partida até ali, o primeiro tempo ficou barato para o Palmeiras. Mas vamos lembrar da frase do início do vídeo. Um líder é um vendedor de esperanças. E nada é mais perigoso do que alguém que ainda tem esperança. O Palmeiras voltou para o segundo tempo ouvindo da torcida do Botafogo os gritos antecipados de campeão. Um erro dos botafoguenses, pois ali só havia verdadeiramente um campeão. O garoto Endrick fez o primeiro do Palmeiras aos 4 do segundo tempo. O Everton defendeu o pênalti de Tiquinho Soares e na sequência Endrick fez mais um. Aos 44, Flaco Lopes empatou o jogo e, por incrível que pareça, Murilo aos 53 definiu a virada, 4-3 para entrar para a história. A diferença para a ponta da tabela naquele momento caiu para 3 pontos em favor do Botafogo, mas os danos psicológicos causados pela virada mágica em pleno Engenhão seriam irreversíveis. O alvinegro carioca não se acertou mais na competição e despencou na classificação, não ficando nem entre os 4 primeiros. Na continuação do campeonato, o Palmeiras bateu o Atlético Paranaense, mas perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro, trazendo o rubro-negro para a briga. Mas ao contrário de todos os outros adversários, seja Botafogo, seja Flamengo, seja Atlético Mineiro, Grêmio ou Bragantino, o Palmeiras não perderia mais no campeonato. Após a contundente vitória de 3-0 contra o Inter, com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony, o Palmeiras assumiu a ponta da tabela para não mais ser ultrapassado. Na reta final do torneio, 2-2 contra o Fortaleza e 4-0 contra o América Mineiro. Naquela altura, o saldo de gols do Palmeiras em relação ao principal concorrente, que era o Atlético Mineiro, era de 8 gols, o que significava que mesmo que os adversários igualassem o número de pontos e vitórias, o Palmeiras ainda venceria o campeonato. E os concorrentes sabiam que o Palmeiras, tão sólido quanto seu treinador e já tendo aprendido as lições da jornada, não vacilaria naquele momento. O Verdão jogou suas últimas 2 partidas apenas para confirmar matematicamente o que o mundo já dava como certo. 1-0 contra o Fluminense e 1-1 contra o Cruzeiro foram suficientes para fechar a campanha de um campeonato que por momentos pareceu absolutamente perdido. Mas conhecendo a história do Brasileirão, é claro que ele pertenceria ao time mais regular, sólido e com a maior força mental. Nenhuma surpresa ao dizer que o título ficou onde deveria estar. O campeonato de 2023 ficará para a história pela mágica arrancada dos comandados de Abel Ferreira, um homem ligado aos seus princípios, meios e fins e que acreditou que era possível quando ninguém mais acreditava. E
Quando foi preciso, seguindo os conselhos do general Napoleão, Abel liderou e vendeu esperança. Parabéns Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, bicampeão e único detentor de 12 títulos do torneio. E essa foi a jornada do Verdão até o título brasileiro. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua audiência e se possível deixa o like, comenta no vídeo, segue a gente, compartilha para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Valeu!